Meus amigos, que prazer imenso revê-los. Passamos aí, alguns passamos uma semana, outros passamos aí 5 dias, né? E olha, é maravilhoso quando a gente está aqui, a gente pode, antes aí desses momentos que a gente está aqui no estudo, a gente ri um pouco, né? Com os casos aí uns dos outros, isso é muito bom, né? É um momento de confraternização muito gostoso. Agora, nós vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a Palavra de Deus, eu gostaria de pedir ao amigo Paulinho para nos elevar a Deus em oração, pedindo que o Espírito Santo dirija as nossas mentes para que aquilo que estudarmos possa ser de acordo com o que está escrito na Palavra de Deus. Paulinho, por favor. Querido Deus, amado Pai que estás no céu, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos aqui, aprendendo um pouquinho mais da Sua palavra. Que o Amém, Espírito Santo Senhor. orientar-nos, abrir nossa mente para cada dia que a gente possamos aprender um pouquinho mais sobre Sim, Ti sim. e podemos usar isso nas nossas vidas durante todos os dias. Amém, Por Senhor. favor, meu Pai. Abençoa o Lutervan, aos nossos amigos que estão aí ouvindo isso aí, os que vão ouvir depois também. Sim, Por Senhor. favor. Abençoa essa nossa noite, que vamos aprender bastante sobre Ti. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Boa Roberto, noite. boa noite. Já estava sentindo tua falta, meu amigo. Eu acho que eu cheguei agora há pouco. Então, Maravilha que você chegou para a oração. Amém? Isso. amém. Queridos, a gente vai estudar hoje um assunto que eu vou dizer para vocês que no mundo cristão existe pelo menos 4 interpretações desse assunto, ok? Mas eu não vou hoje aqui estudar com vocês, a não ser que vocês queiram um outro dia, a gente comenta como que, vamos dizer, como que as outras eh, igrejas, né, como que elas entendem esse assunto. Eu prefiro ficar com a Bíblia, o que a Bíblia ensina para nós, tá bom? Se você tiver dúvida, por favor, não deixe passar. É um assunto que, para a Mariana, para o Roberto, é um assunto novo. De repente, para aquele que depois seja um assunto novo, ou, vamos dizer assim, diferente ou divergente daquilo que você foi ensinado, daquilo que você crê. Por favor, não fique com dúvida. Pode entrar no Zap, pode perguntar. Tem uma jovenzinha aí que é muito simpática. Ela volta e meia me liga e diz: Mas vem cá, isso e aquilo, né? E ela pergunta. E eu falei para ela assim: ó, fica à vontade. Se eu estiver dirigindo, não vai dar. Eu respondo depois. Mas vocês fiquem à vontade para perguntar. Tá bom, Mariana? Tá bom, Roberto? Tá. Ok? Então vamos lá. O nosso assunto hoje é 1000 anos. Onde passaremos? No céu ou na terra? Paulinho já ouviu esse estudo? Claudinete, acredito que conheça. Não conheço, não. Quer dizer, eu sei, mas não sei onde é que nós vamos passar, não. Então tá bem. A gente vai conhecer hoje, tá bom? A Wanda, o Camilo, a Sandra, o Marcos e a Cristina aí já conhecem, a Letícia também. Para esse, a gente vai relembrar, fortalecer aquilo que a gente já estudou. Mas então vamos lá. Você pode me perguntar assim, Lutevão, mas por que 1000 anos? O que, como é que é isso, não é? Passar 1000 anos onde? No céu, na terra? Como é que funciona isso? Então a gente vai partir de onde nós paramos há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre sinais da volta de Jesus. Semana passada, ou melhor, como seria a volta de Jesus? Semana passada nós falamos de sinais, acontecimentos que terão lugar um pouquinho antes da volta de Jesus. Então, hoje, a gente vai voltar lá atrás, no estudo que nós falamos sobre como seria a volta de Jesus, ok? Para a gente continuar de lá. Então, vamos lá. Para a gente entender. Milênio, né?
Milênio é a mesma colocação aqui, ó. 1000 anos, ó. Se você cortar aqui no meio, milênio, ou seja, 1000 anos, ok? No céu ou na terra. Uns creem que a gente vai passar 1000 anos no céu, outros creem que a gente vai passar 1000 anos na terra. Outros acreditam que esse tempo aí ele é um tempo espiritual, não é um tempo físico, não é um tempo marcado realmente. Outros acreditam que a gente esteja vivendo já esse milênio na Terra. Bom, mas a grande questão é o que a palavra de Deus traz para nós. Então a gente vai aprender isso aí, ok? Então o que é o milênio, quando ocorrerá, será ele um acontecimento no céu, será ele um acontecimento na terra? Isso aí a gente começa a ver agora. Bom, vamos voltar lá atrás, no estudo que nós fizemos há 2 semanas atrás. Que acontecimentos terão lugar por ocasião da volta, da vinda de Jesus? A palavra de Deus, ela traz para nós que Jesus, ele vem nas nuvens dos céus, com todos os anjos, ele vai enviar os seus anjos a recolher os seus escolhidos dos 4 cantos, dos 4 cantos da terra, tá certo? 2 grupos vão estar distintos, aqueles que fizeram a vontade de Deus, aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Os que fizeram a vontade de Deus são chamados de justos, os que não fizeram a vontade de Deus são chamados de ímpios, ok? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento com respeito a esse finalzinho. Hoje, ô Mariana, Roberto, Paulinho, Helenei, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Hoje no mundo, amém. Hoje no mundo existe cerca de 40 mil rótulos religiosos. Igrejas, 40 mil rótulos de igreja. Cada um impunha a palavra de Deus e diz assim: não, nós pregamos a verdade. Mas espera aí, se todos pregam a verdade, por que rótulos diferentes? Por que igrejas diferentes? Por que ministérios diferentes? Mas cada um, cada um. Cada um tem lá a sua razão de ser. A palavra de Deus, ela vem trazendo para a gente o seguinte: olha só, por ocasião da volta de Jesus, em João capítulo 5, versículo 28 e o 29, aqui traz para a gente 3 certezas. A primeira certeza é que todos os que estão mortos vão ressuscitar. Dos todos que estão mortos, uns participam da ressurreição da vida e outros da ressurreição do juízo ou da ressurreição da morte. Então, Marcos, o que nós lemos aí nos 2 versos? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ok. Todos nós perdemos aí entes queridos. Recentemente, a Mariana perdeu o seu pai, a Wanda perdeu o seu irmão, não é? É, o Roberto pediu que a gente orasse pela Thalita, é isso, Roberto? Foi. E a Thalita veio a óbito, não é? Enfim, Eu todos. também perdi minha madrinha há pouco tempo. Exato, né? Então, gente, todos nós já passamos aí pela experiência de perder. Eu perdi minhas tias, tem aí 5 anos atrás. Todos já passaram pela experiência de perder alguém, ok? Então, veja bem, o que a palavra de Deus aqui no verso 28 de João 5 diz para a gente? Todos os que se acham nos túmulos, nos sepulcros, no cemitério, no pó da terra,
por ocasião da volta de Jesus, ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, ressuscitarão. Aí o verso 29, ele fala agora desses todos. Uns participam de uma ressurreição e outros participam de outra. Os que fizeram bem, saem para qual ressurreição? Da vida. E os que tiverem praticado o mal? Ressurreição do juízo. Deixa eu explicar uma coisa para você que eu acho relevante nesse texto. Praticar o bem não é você somente fazer o bem para as pessoas. Praticar o bem é você viver em harmonia com o que a palavra de Deus ensina. Ok? Se a palavra de Deus ensina que você deve obedecer a Deus nesse quesito desta maneira, entenda uma coisa, você pode estar sendo muito sincero em fazer de outra, mas se não é da forma como Deus pediu, e você tem conhecimento disso, mas você insiste em fazer de outra maneira, com todo respeito, Deus não aceita, por melhor que seja. Vocês se lembram que um dia nós comentamos aqui sobre a oferta de Caim? A oferta de Caim era o melhor que Caim tinha para oferecer a Deus naquele momento em que Deus pediu um sacrifício sobre o altar. A oferta de Abel foi aceita, mas a de Caim foi rejeitada. Por quê? Porque Abel ofereceu aquilo que Deus pediu, enquanto que Caim ofereceu aquilo que ele bem quis. Tem uma interferência aí, Paulinho. Então, meus queridos, aqueles que tiverem praticado o mal. Aqui, Letícia, não quer dizer que o que praticou o mal matou, chacinou, né? Fez quebra em Brasília, nada disso. Também isso, tá? Mas o praticar o mal, vocês acreditam que existam pessoas sinceras no erro? Sim. Acredito. Tem pessoas sinceras no erro? Sim. Tem. Achando que dá certo. Aham. Peraí, o fato de ser sincero no erro, Deus abona isso? Não. O que seria exatamente esse sincero no erro aí? Trocando em miúdos. Trocando em miúdos. Letícia, eu já comentei com vocês aqui há um tempo atrás, que eu venho de uma linhagem, voltando lá atrás dos meus avós, eles eram espíritas, eles acreditavam em espíritos e tudo mais. Eles eram muito sinceros, eram muito corretos naquilo que eles criam, naquilo que eles viviam e tudo mais. Ok? Mas o fato deles viverem, serem corretos naquilo que eles criam e que a palavra de Deus não ensina, o fato deles crerem e viverem corretamente naquilo que eles criam, vamos dizer assim, Deus faz vista grossa para isso? Não. Então aí está um ponto. Então, veja bem, hoje tem muita gente que está vivendo no erro e é sincero no erro. Nós vamos ter surpresas de pessoas que nunca terem conhecido a verdade como ela é e nós vamos encontrá-las nos céus. Mas tem pessoas que conhecem a verdade, preferem continuar no erro e são sinceras naquilo que fazem. Mas isso aí não é justificativa para essa pessoa ser salva ou para essa pessoa ser aceita por Deus. Uma vez que todos nós temos aí a nossa mão, vamos dizer assim, ao nosso acesso à palavra de Deus. A Bíblia ela diz assim para nós, em João 8:32 e 8:36. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará. A verdade não é um conjunto de regras aqui dentro. A verdade é uma pessoa. Aí o verso 36 diz assim: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, quando a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que conhecer a verdade é conhecer uma pessoa, é ter relacionamento com uma pessoa. O que que nós estamos tendo aqui todo esse tempo? Por exemplo, eu já não chamo o Paulinho de um desconhecido. Ele é meu amigo e eu tenho imenso prazer de chamá-lo de meu irmão. Como Letícia Igualmente. também, o tempo que a gente se conhece e tudo mais. A Claudinete, a Wanda e o Camilo aí, que são mais de 40 anos que a gente se conhece. Mariana, que está aqui pertinho da gente, Roberto. Daqui uns dias, Mariana, eu não vou conseguir Sim. chegar para você e chamar assim, ô Mariana, e eu vou ter que chamar de minha irmã também. Por quê? Você vai estar crendo na mesma palavra, você vai estar tendo o mesmo relacionamento com o Deus eterno que eu tenho, com o Pai Celestial, certo? Então isso aí vai nos aproximar cada vez mais. Então, gente, entenda uma coisa. O relacionamento que você tem com Deus vai fazer você participar da ressurreição da vida. Porque nesse relacionamento que você tem com Deus, tudo aquilo na tua vida que não está em conformidade com o céu, é Deus quem vai tirar. Mas esses aqui que vão participar da ressurreição do juízo, na sua maioria, quase 100%, rejeitou Deus transformar suas vidas. Deus ele não vai ser injusto em destruir alguém ou permitir que alguém seja destruído sem tê-lo conhecido. Ok? Então vejamos. Bom, todos ressuscitarão. Agora veja bem. Lá vem dizendo duas ressurreições. Uma é a ressurreição da vida. Outra, a ressurreição do juízo. Duas ressurreições, duas recompensas. Ok? Vocês concordam com isso? Hum. Sim. Uhum. Ok? Bom, se todos ressuscitassem juntos, bons e maus, a gente iria ter o texto assim, olha, esse texto anterior aqui, ó. Não vos maravilheis disto, porque vinha a hora em que todos que se acham nos sepulcros ouvirão sua voz, uns sairão para a vida eterna e outros para o juízo eterno. É assim que o texto diz? Não, ele fala Não. em dois tempos. A Bíblia fala de dois tempos. Primeiro tempo, ocorre na vinda de Jesus. Mas e a segunda ressurreição? Quanto que ela ocorre? Será que existe um espaço de tempo entre a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação ou do juízo? O que vocês acham? Acho o quê, Deus? É, por ocasião da volta de Jesus acontece a ressurreição da vida, onde todos os Sim. justos, todos que fizeram bem, irão participar. Mas aí a Bíblia fala nesse texto que vai haver também a ressurreição do juízo. Então, existe um tempo entre a ressurreição da vida e um tempo entre a ressurreição do juízo. Que tempo é esse? Que tempo seria Nossa. esse? Quanto tempo seria esse? Quanto tempo seria esse tempo? Não sei, a Bíblia diz que os salvos ressuscitarão primeiro, né? Agora eu não sei se, Ah, se é. então, É. Claudete, se os salvos vão ressuscitar primeiro, tem aqueles que vão ressuscitar segundo. Aham. Concorda? É. O primeiro não está lá por acaso. Existe uma razão para Paulo dizer assim, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok, vamos ver isso. Aham. Vamos lá. Está aqui o que você citou. Olha, os justos mortos, por ocasião da volta de Jesus, os justos mortos ressuscitam. E é interessante que aqui diz o que, Claudinete? Justo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é o que você falou há pouco, ok? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Veja, o mesmo Senhor que subiu ao céu, ele descerá do céu. A gente viu no estudo da semana retrasada que a volta de Jesus será visível, pessoal, real, ok? E corpórea, carne e osso. Como ele foi, ele vai voltar. Porque então o mesmo Senhor, Paulo está dizendo, o mesmo Senhor que subiu, ele vai descer. Só que ele vai descer como? Em silêncio? Não, aqui vem dizendo com alarido, com voz de arcanjo, muito som, com trombeta de Deus, com milhões e milhões de anjos. Aí sim o texto continua. E aqueles, aqui na terra, aqueles que morreram em Cristo, aguardando a volta de Jesus, aqueles que fizeram o bem, eles ressuscitam primeiro. Primeiro. Então, essa é a primeira ressurreição, a ressurreição da vida. Aquela ressurreição da vida que João, no capítulo 5, verso 29, falou: ó, os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. Não é? Bom, vejamos. Então aqui estão os justos mortos. Vamos ver primeiro o grupo dos justos, depois a gente vê o grupo dos ímpios. E aqueles que estiverem vivos, por ocasião da volta de Jesus? Porque os mortos ressuscitam. Vai haver um grupo que, quando Jesus voltar, eles não passarão pela morte, estarão vivos. E olha, pelo andar da carruagem, eu aqui, pessoalmente, eu acredito que possivelmente a gente participe desse grupo aqui, dos vivos. Eu acredito que possivelmente a gente vai ver Jesus voltar em vida. Aí Paulo, olha o que Paulo diz. Quem gostaria de ler para a gente? 1 Tessalonicenses 4, verso 17. E depois que nós, e depois nós que ficaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Mariana. Então, olha só. Paulo está conversando com a Mariana, está dizendo assim: Mariana, olha, depois nós, os que ficarmos vivos, lá na volta de Jesus, nós vamos ser arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram. Uhum. Certo? Todos nós vamos juntos pelos anjos. Eu já falei para vocês aqui que cada um de nós tem um anjo. A palavra de Deus, no Salmo 34, 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, você vai conhecer o seu anjo naquele dia. E esse arrebatamento aqui, nós também comentamos lá naquele estudo que ele não tem a ver com arrebatamento secreto. Que arrebatamento secreto foi uma história criada lá no início do século XIX por uma mulher, depois um homem alargou isso aí, mas a palavra de Deus ela vem dizendo nesse texto o seguinte: seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles que ressuscitaram primeiro, os mortos em Cristo. Então aqui nós temos um grupo de pessoas que fizeram o bem, um grupo de pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus. Essas pessoas sairão da sepultura, não como entraram ali. Mariana, o teu pai vai sair da sepultura, não como entrou lá, Sim. doente. A palavra de Deus faz para a gente uma promessa que todos seremos transformados. Não é? Querem ver como que isso é bacana? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. É Novo Testamento. É o
sexto. É o sexto livro, sétimo livro do Novo Testamento. Deixa eu ver. Mateus, Marcos. É o primeiro ou o segundo Coríntios? Primeiro. Tá, então É 130. sexto ou sétimo livro, né? 5, 6, sétimo livro do Novo Testamento aí. Capítulo 15. 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E Nós, vai ser qual versículo? espera aí só um segundinho que eu já passo para você, Letícia. 1 Coríntios, capítulo 15. Está aqui. Vamos pegar do verso 50 até o verso 53. Melhor, do verso 51 ao 53. Tudo bem? Achou, Mariana? Sim. Roberto, achou? Roberto? 51? É. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 ao 53. É Olha esse só. aqui. Eis que vos digo. Isso. Aí tem umas palavrinhas aí meio complicadas. Deixa eu ler esse texto aí para vocês. Olha só. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Paulo está falando aqui do dormir como se fosse. Morrer. Oi? Morrer. Morrer, é isso aí. Então, olha, vamos colocar na nossa linguagem. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Olha que coisa fantástica. Eis que vos digo. Peraí. Mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Você lembra que Paulo falou que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus? É o mesmo Uhum. tempo. É o mesmo tempo. Né? Então, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Novamente, ele coloca aqui dois grupos de pessoas. Os mortos ressuscitam incorruptíveis. O que é incorruptível? Veja, nós nascemos, aquela pelinha de pêssego bonita que o neném tem. Ué. Hã? Aí vai ficando velho, já não tem mais a pelinha de pêssego, começa a vir as doenças, começa a aparecer o maracujá engavetado e depois morre. Isso é um corpo o quê? Corruptível. Ele nasce perfeito e quando chega lá na velhice está completamente definhado. Ok? Aí Paulo diz: olha, nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível, perfeito, varonil, não é? Jovem, e todos, e nós seremos transformados. Então, dois grupos: os que morreram em Cristo e os que estão aguardando a vinda de Jesus em vida, sem passar pela morte. Seremos transformados. Aí Paulo completa: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal, ou seja, que morre, se revista da imortalidade. Espera aí. É bacana isso, não é? Sim. Mais bacana é o que nós temos em Filipenses, capítulo 3. Anda aí um pouquinho para frente, você vai ter 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo? Já achou, Roberto? Já. Roberto, você está afiado, amigo. Isso é bom. Roberto, esse texto eu gostaria que você lesse para a gente. É o capítulo O primeiro 3, capítulo 3, 3, verso 20 e o 21. 20 e 21. Isso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. É isso mesmo, né? Isso. Onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, e segundo eficácia de poder que ele tem até subordinar a si a todas as coisas. Então, olha só que bacana. Olha que bacana, gente. Esse grupo aqui, Paulinho, de justos, os que ressuscitaram em Cristo e os que foram transformados, que não passaram pela morte, ambos os dois grupos terão seus corpos transformados, o corruptível no incorruptível, o mortal no imortal. E a palavra de Deus vem dizendo que o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de quem? Salvador. De Cristo Jesus. Uau! Gente, maravilhoso. Sabe o que eu acho bacana aqui? Adão foi criado perfeito. O nosso corpo não será nem semelhante ao corpo de Adão. O texto vem dizendo que o texto vem dizendo que o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo glorioso. Alguém diz amém para isso? Amém. 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 Não é? Gente, eu quando leio esses textos, eu fico imaginando, meu Deus, como vai ser isso? É muita glória, é muita Uhum. perfeição. A gente está tão acostumado com coisas imperfeitas nesse mundo. Quando você lê um texto desse por um instante, você pode pensar assim: será que isso vai ser verdade mesmo? Sabe? É. Quem promete, quem promete é o teu Criador. Quem promete é aquele que morreu por você lá na cruz. E todas as promessas dele são fidedignas, não é? A gente pode confiar, não é? Então vamos ver. Bom, a gente viu então o grupo dos justos. Vamos ver agora o grupo aí que compõe os injustos. Os ímpios vivos. Quando Jesus vier, o que acontece com eles? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Quem pode ler para nós? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Paulinho, eu te faço uma pergunta, meu amigo. Hoje Ah, a gente pode dizer, ó, esse está perdido, aquele está salvo. A gente pode dizer? não. Não. Maneira alguma. A gente não tem essa autoridade, esse direito. Veja, mesmo você vendo uma pessoa fazendo erro, por quê? Ela pode ali na frente acertar a sua vida, não é? E nem. O Terlan, Oi. a gente lembra do ladrão da cruz, né? No último instante ali, né? Alguém que as pessoas podiam falar assim, para esse não tem mais jeito, né? Lá na cruz, ao lado de Cristo, a gente viu que mudou ali a sorte dele, né? Destino. Destino não, a vida dele. É o destino dele, o destino. Ô Marcos, olha só. Será que todo mundo que estava ali ouviu o pedido do ladrão, a confissão dele e a resposta de Jesus? Eu acredito que sim, né? Alguém deve ter. Alguém, mas todos ouviram? Todos Todos ouviram. não. Todos não. Todos ouviram, mas não deram importância. E- Ah, tá. Entendi. Exatamente. Então, muita gente que estava ali naquele dia, que viu o ladrão morrer na cruz, safado, miserável, você entrou lá em casa, me roubou, Uhum. mas não viu Momento. o pedido dele, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele o quê? Em verdade te digo hoje, tu vais estar comigo no paraíso. Então a certeza ele recebeu. Ele recebeu essa certeza. Tu vais estar comigo no paraíso. Imagina Estevão sendo apedrejado, ele olha para Saulo de Tarso, lá, Saulo segurando a roupa daqueles que estavam apedrejando Estevão,
E de repente, Estevão, Senhor, perdoa-os, perdoa-os. E lá está Paulo, todo imponente. O agente, vamos dizer assim, é, dos líderes religiosos para perseguir ali a igreja, o povo de Deus. Agora imagina, Estevão ressuscita e olha lá, quem é que está lá? Paulo, Paulo, não é? Veja, a princípio vai ser uma surpresa, mas imagina Paulo chegando para ele, dizendo para ele assim: Estevão, olha, depois daquele dia, olha, você me desculpa, me perdoe, eu fui injusto, mas olha, depois daquele dia, o Jesus que o Jesus que estava de pé enquanto você testemunhava, aquele Jesus também foi ao meu encontro e me chamou. E olha, eu estou aqui hoje. Dá para você crer nisso? Né? Então, gente, a salvação, ninguém pode asseverar que esse está salvo, que ele está perdido. Não, 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 não. Deixa isso com Deus. Hoje eu vou dizer para vocês uma coisa: a nossa maior preocupação deve ser com a nossa vida. É verdade. Eu estou salvo? Se Jesus viesse hoje, eu subiria com ele? Essa deve ser a minha preocupação. Deve ser a tua preocupação. Sabe por quê? Porque o julgamento de Deus ele é individual. Ok? O dia que Deus passar a página para Claudinete, hoje vamos ver a vida da Claudinete. Não adianta o que vem antes, o que vem depois, amigos, pastor da igreja, o pessoal aqui da live. Não, não, não. Você vai responder diante de Deus, é você e as decisões que você tomou, as escolhas que você fez. Ok? Então, esse grupo aqui, ele também fez uma escolha. Ele fez a escolha de não estar com Jesus. Então, naquele dia, muita gente que a gente olha assim e fala assim: poxa, esse camarada aí, ele tem uma oratória, ele conhece da palavra de Deus, e de repente você vai chegar lá no céu e não vai encontrar essa pessoa. Por quê? Em dado momento da vida dela, ela mudou de lado. Então, por isso que o texto vem dizendo: e será de fato revelado o iníquo. Quando? Quando que vai ser revelado o iníquo? Vai ser revelado o iníquo lá, quando Jesus voltar. Ok? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha como que a glória de Deus, aqui na vinda de Jesus, ela é interessante. Vamos tomar aí uh, um gesso molhado e uma barra de margarina. Vamos pegar o gesso molhado e a margarina, vamos expor os dois ao sol. O que acontece? Um vai endurecer e o outro vai amolecer. Então o gesso endurece e a margarina ou a manteiga amolece. Não é? Seria o mesmo que você pegar o ovo e uma colher de manteiga e expor os dois na água fervendo. O ovo vai endurecer e a manteiga vai derreter. Com o gesso e a manteiga, a mesma coisa, né? Com referência ao sol. Então, a glória do sol endurece um e amolece o outro. A glória de Cristo, ela ressuscitará e transformará o justo, mas a mesma glória. Aqui vem dizendo que será como a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando eu vejo esse texto aqui, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. São os dois últimos versos. Apocalipse capítulo 6. Aqui é outro evangelista, é João, agora escrevendo aí o livro profético do Apocalipse. Se a gente pegar no versículo 15, a gente vai observar aqui o seguinte:
Quando Jesus se manifestar nos céus, vindo à terra, olha o que o texto vem dizendo. Achamos todos? 15, versículo 15. Capítulo 6, verso 15 ao 17. Olha só. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suster-se? Ou seja, quem poderá permanecer de pé? Então, queridos, aqui novamente nós temos um grupo, que também é esse grupo aqui, tá? Aqui do capítulo 2, verso 8 de 2 Tessalonicenses. Então, esse grupo aqui, quando Jesus se manifestar nos céus, ele vai ser tomado de um pavor. Verão Jesus vir, eles sabem que fizeram a escolha errada, por isso vão se esconder. Isso aí é uma escolha, foi uma escolha voluntária deles. Vão pedir aos rochedos que lhes caiam sobre a cabeça, porque não se acham dignos de contemplar aquele que vem nas nuvens dos céus com seus anjos. Eles sabem quem são, mas fizeram a escolha errada. Ok? Então, naquele dia, por que vai ser revelado? Veja bem, se a pessoa foi transformada, glorificada, ela está No céu, né? Vai estar com Jesus. Está, vamos dizer, está salva, não é? Uhum. Se o camarada não sofreu nenhuma transformação por ocasião da vinda de Jesus, está o quê? Perdido. Condenado. Está condenado, está perdido. Essa questão que nós falamos lá no estudo retrasado, tem muitas pessoas que creem que vai haver um espaço de tempo aí, uma segunda oportunidade. Gente, não se engane. É uma teoria até bonita, mas não se engane, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala de dois grupos, os que ressuscitam para a vida eterna e os que vão participar da morte eterna. Nós estamos aqui hoje, temos a oportunidade de uma tomada de decisão ao lado de Jesus. Se eu morrer de hoje para amanhã, a vida que eu vivi até o último suspiro é aquilo ali que vai ser computado lá no juízo para a vida eterna ou para a morte eterna. Então eu pergunto a você, diante desse fato, quando é que eu tenho que estar preparado para a vinda de Jesus? Mesmo que ele volte daqui a 10 anos. Todos Hoje. os dias. Hoje, porque ele pode voltar daqui a 10 anos, mas se eu morrer hoje, ele já veio para mim. Uhum. Não é? Ou seja, Uhum. a minha sorte, a minha decisão, ela está selada. Mas vamos lá, então, veja, os ímpios vivos, com a glória que ressuscitou os justos, ao incidir sobre eles, eles morrerão. Ok? Bem, vamos. Antes disso aí, antes da vinda de Jesus, ainda vai cair umas pragas, não vai? Sim, sim, sim. Apocalipse 16 vem trazendo isso para a gente. Sabe, Uhum. o Claudinete, Uhum. se você olhar essa questão das pragas, tem dois momentos. Tem um momento antes da vinda de Jesus, que é esse momento que a gente está vivendo. Uhum. Vocês já repararam como que o mundo está turbulento? Uhum. Vamos colocar o mundo como um mar. De repente, o mar tornou-se tempestuoso. Esse nosso mundo está tempestuoso. Você vê, é Uhum. furacão em um lugar, terremoto no outro. Aqui é Colômbia, Sandra? Aquele terremoto que deu esses dias? Sim. Acho que foi Colômbia. É aqui, parentesco aqui com o Brasil. Gente, houve
uma, um acidente geológico. Alguém viu isso aí nos noticiários? Eu não vi, não. Houve um acidente geológico que teve lugar que parece que a terra afundou. Mostrou assim a estrada, ela no alto e o outro pedaço dela lá embaixo. Assim, mais ou menos uns, sei lá, uns 10 metros de fundura. Aqui pertinho da gente. Meu Esse, Deus. esse furacão que deu no Paraná. Gente, essas coisas estão acontecendo, não é aqui, ali, está acontecendo no mundo todo. Sabe para que isso está acontecendo? Para despertar Passar por de você. É, para verdade. sacudir. Sabe, é para sacudir a gente, sabia? Hum, Porque verdade. são acontecimentos que estão registrados na palavra de Deus. Então, isso aí é para me despertar. É para despertar você. Olha, o tempo está chegando ao final. Hã? Então, Ontem eu estava vendo no oi. Domingo Espetacular que na China eles estão destruindo os templos dos evangélicos. Sim, Estão sim, destruindo, sim. queimando, até os que era tipo assim legalizados, não sei, aqueles que faziam em casa, eles já não deixavam mesmo. E agora até os que eles permitiram legalizados, eles estão já destruindo mesmo. É, Meu Deus. Na China. eu vi esse novo regulamento aí, né, que o partido Uhum, chinês lá isso. botou como lei. Gente, Uhum, 800 e poucas pessoas morreram na Nigéria recentemente. Parece que esse ano, por serem cristãos. No sul do Sudão, a mesma coisa. Então, essas coisas, elas vão tomar conta do mundo. uhum, A gente vive, graças a Deus, em um país, em um estado, numa cidade, que a gente pode dizer assim, nós temos paz. Por hora. verdade. Porque Satanás, ele quer que isso aconteça no mundo inteiro para desestabilizar a tua fé. Então, por isso que você tem que ter um relacionamento com Deus muito verdadeiro, conhecer a Deus por experiência. Por quê? Porque quando isso chegar, se você não tiver esse relacionamento com Deus, se eu não tiver esse relacionamento com Deus, eu vou cair. Uhum, A gente, a gente vai ter que ser como Jó. Ainda que ele me mate, eu confiarei em Deus, não é? Então, essa certeza aí da salvação, a gente tem que ter. A gente não pode bater no peito e dizer, eu estou salvo. Não, não, mas tenha certeza de salvação. Tenha certeza do teu relacionamento com Deus. Ok? Então, esse texto aí vem dizendo que os ímpios vivos irão morrer. Agora, olha esse outro texto. Espera aí. Aqui. E os ímpios mortos? O texto vem dizendo, mas os outros mortos, quem são? Bem, se os outros mortos não reviveram, antes desse aqui tem outros. Vocês se lembram que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, transformados? Mas os vai ser outros para o juízo. mortos, veja, mas os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Opa, peraí. Olha a resposta para a gente aqui. Está lá em Apocalipse 20, verso 5. Se você quiser abrir em Apocalipse 20, verso 5, a gente vai gastar um tempinho lá agora. Então, o texto aqui fala que antes houve uma ressurreição, a ressurreição daqueles que fizeram bem, daqueles que serviram a Deus, mas teve um grupo que não ressuscitou lá na vinda de Jesus. Vão ressuscitar quando? Depois que se completar 1000 anos. Vamos. 1000 anos. Aí os outros mortos ressuscitarão. Oi. Mas assim, é 1000 anos, mas eu acho que isso também é um pouco relativo, porque para Deus, né, tem essa coisa aí de que um dia, né, é como se para ele, né, um dia é como se fosse 1000 anos, né, e não tem esse coisa aí da diferença do tempo para nós e para ele. Tem, mas aqui não é relativo não, tá? Aqui é Vai ser real mil, mesmo.
Vai passar os 1000 mesmo. Mil mesmo. Vamos entender um pouquinho desses 1000 anos. Eu tenho que cutucar vocês com uma coisa que é presente na palavra de Deus. Veja bem, Deus criou o mundo em quantos dias? 7. É, É, Vou fazer a pergunta de novo. Deus criou o dia em quantos dias? 6. sei. 6, no 7 ele descansou. Três. No sétimo No ele 7 teve descansou. uma revisão, né? É isso aí. Então, olha só, Deus criou o mundo em 6 dias. Aí, Letícia, você pode pegar e dizer, mas um dia para Deus é como 1000 anos. Sim, a Bíblia fala isso para a gente, lá em Pedro, fala isso para a gente assim, de uma forma muito clara. Então, veja bem, da criação até o dilúvio, se passaram aproximadamente 2000 anos. Do dilúvio até o nascimento de Jesus, se passou mais ou menos 2000 anos. Isso. E de Jesus até nossos dias, nós temos mais ou menos 2000 anos. Então, veja bem, lá nós temos 6 dias da criação, nós temos 6 milênios de destruição, que é Satanás destruindo aquilo que Deus criou. Então, em 6.000 anos, Satanás está destruindo esse paraíso que Deus criou para nós, lá no Éden. Bom, no sétimo dia, a Bíblia fala para a gente que Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. O sétimo milênio da Terra também será o descanso da Terra. Quer me ver? Está aí aberto em Apocalipse capítulo 20? Sim. Vamos tomar alguns textos aí. Então veja, nós vimos aqui que por ocasião da volta de Jesus, os ímpios não ressuscitam. Eles vão, ou melhor, os ímpios eles morrem. Os que estiverem vivos morrem. E nós vimos também que os ímpios que estiverem mortos vão permanecer quietinhos lá, dormindo. Ok? Ok. Bom, os justos foram para onde? O céu. Foram para o céu, com Jesus. Vão ficar lá quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos? 1000 anos. Os mortos, tanto os que estavam vivos, ímpios, quanto os ímpios que já estavam mortos, permanecem Mortos. mortos. Por quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. Agora, olha só, deixa eu pegar um outro texto aqui. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, verso do 1 ao 3. Está aí na tela, mas olha aí na sua Bíblia, tá? Eu vou ler aqui então. Tá bom, Letícia? Do 1 ao 3. Isso. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha só, vamos lá. João está dizendo assim, João está olhando para o futuro, o nosso futuro, que é um pouquinho ali na frente, ele diz assim, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Quem seria esse anjo? Jesus? Você colocou assertivamente ou duvidosamente? Se ele tinha a chave do abismo, deve ser Jesus. Então tá, vamos conferir isso. Deixa marcado aí, vamos a Apocalipse capítulo 1. Vamos ver quem é que tem a chave da morte, quem é que tem a chave do inferno. Então, é Jesus. Deixa eu ver. Capítulo 1. Isso. O capítulo 1, a partir do versículo. Peraí. A partir do versículo 12, João está tendo aqui orientações para o que ele viu escrever em um livro. E no versículo 12 ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro,
E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes compridas. Quem é esse que João viu andando no meio dos candeeiros no céu, dos castiçais no céu? Jesus. Jesus. Aí tá, tem as características dele. Quando você vai ao verso 17, diz assim, ó, quando o vi, caí a seus pés como um morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Agora observe, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando eu fiz o estudo, essa revelação aí é tenso, né? A palavra de Deus ela é maravilhosa. Tadinha da nossa terra. É. Agora veja bem, o texto diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. O abismo aqui, ele. O que seria? Seria um grande buraco? Sim, o abismo é um buraco. É um buraco? Ah, vamos lá, Roberto. Houve há poucos anos atrás aquela chuva tremenda que destruiu parte do Alto da Serra, aqui em Petrópolis. Aquilo lá se tornou um abismo? Não. Ali se tornou um caos, não um abismo. Então segura aí. Você É. falou caos. Era essa palavra que eu queria. Segura no capítulo 20, onde você está, e vamos a Gênesis capítulo 1. Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Quando Deus tomou a decisão de criar a terra, qual era o estado da terra? Vazia. Sem forma, vazia. Vazia. O que mais? Sem Era nada. trevas, né? Trevas, vazia, sem nada, sem forma. Sabe qual é a palavra para isso aí? Abismo. Abismo. Caos. 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 Alguém lê para mim, por favor, verso 2. Verso 2. Capítulo 1, verso 2 de Gênesis. Assim, pois, foram acabados. Capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2. Não, está aqui. Isso. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Observa. Aqui não era um buraco. Não era um buraco. Mas, olha só. Vazia, trevas, abismo. Isso. Isso aqui é um estado de caos. Lá em cima, no alto da serra, estava um estado de caos. E não era um buraco. Sim. A palavra abismo aqui, no Gênesis 1:2, é a mesma palavra para Apocalipse 20, verso 1. Só que lá é hebraico, cá é grego. Apocalipse é grego. Então a palavra abismo lá em Apocalipse, ela não é caos, ela é abussos. E quer dizer o quê? Sem forma, vazia, em trevas. Então, quando Jesus, Mariana, vir esse mundo e ele tirar desse mundo os filhos dele transformados, restaurados, o que ficar para trás vai ficar sem forma, vazio. Por que vazio? Aonde que vão estar os filhos de Deus? Céu. No céu, No céu com ele. E aonde que vão estar os ímpios? no pó da terra. Mortos. Hum. Então, tem E sem contar, se morrer na volta dele, vai ficar tudo em cima da terra, né? Que não vai ter ninguém para enterrar. exatamente. A palavra de Deus também fala Isso sobre aí. isso, né? Então, Vai você ficar vê, tudo no pó. isso. Você vê, a terra ela vai estar num estado de caos. Só que a Bíblia chama esse estado de caos de abismo. Tanto lá em Gênesis, quanto aqui em Apocalipse 20. Olha que coisa. Olha em que estado Satanás, com a sua rebelião no céu, conseguiu deixar
este planeta. Bom, quando Jesus ele deixa a terra com os seus santos, os salvos, o verso 2 aqui diz assim, olha, Apocalipse 20, verso 2. Ele, esse anjo que desceu do céu, que tinha a chave do abismo, a cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas Bíblias trazem a expressão aqui, uma grande corrente em sua mão. Não sei se você tem essa tradução aí. Diz que Satanás foi amarrado por 1000 anos. Isso aqui não quer dizer que foi lá, meteu a corrente nele, meteu um cadeado, Paulinho. Prendeu em alguma coisa, numa rocha, agora você não vai sair daqui. Não é isso que a Bíblia ensina pra gente. Ok? Tem muita gente hoje que também ensina que Satanás está amarrado. Olha, se ele está amarrado, a corrente é muito longa, porque ele está fazendo uma devassa nesse. Ok? A Bíblia diz, olha, verso 3: lançou no abismo, o encerrou, ou seja, o prendeu, pôs selo sobre ele. Para quê? Para que não engane as nações. Por que que, por que que Satanás vai estar amarrado? Por que que ele vai estar preso? Não vai ter ninguém para ele tentar mais. Exatamente. É simbólico, Exatamente. né? Oi? É simbólico, porque É. ele tem quem tentar. Exatamente. Por Então, quê? Porque ele não tem quem tentar. Os salvos estão no céu. E os ímpios todos estão mortos. Ele está na terra sozinho. exatamente. Ele e os facidas. Agora, observe um detalhe aqui no finalzinho do verso 3. Ele vai estar amarrado, preso, encerrado nesse mundo. Ele não vai ter ninguém, nenhuma nação para ele tentar. Aí o texto termina assim: até que os 1000 anos se acabem. Esse até aqui faz uma diferença tremenda. Sabe por quê? Porque no final dos 1000 anos ele vai ter a quem tentar. Então, vamos dizer assim, numa cadeia de circunstâncias, ele vai estar preso. Não como na figura aqui. Ele vai estar amarrado. O mundo em trevas. Não tem a quem tentar. Só está ele aqui e os seus anjos caídos, que caíram juntamente com ele. Os demônios. Vocês já imaginaram que guerra que vai ser aqui? Que troca de acusações entre eles? Ô, Tevan, Oi, boa noite, gente. Desculpa o atraso aí. Boa noite. Oi. Acabei me atrasando um pouco. Mas eu queria tirar um ponto de vista aí, pelo que o senhor falou, que Satanás vai estar preso na terra, mas não dessa forma. Eu acho interessante porque a gente pode usar como exemplo quando a gente está dentro de casa e está chovendo. A gente está preso, mas está solto. A gente pode fazer o que quiser, mas está preso dentro de casa, não pode sair. Verdade. Eu acredito que vai ser assim, né? A terra vai estar fechada, ele vai poder rodear, pensar muito no que ele fez, mas está preso mesmo assim. exemplo mais caótico. Imagina que você está no dentista, ok? Sim, sim. Está lá sentado na cadeira, ouvindo aquele barulhinho, né? Maravilhoso. De repente, dá um blackout, começa a chover, acabou a luz, começa a chover, você está lá no 10º andar. Elevador não funciona, você não enxerga um palmo na frente do nariz. Pergunta a você, as escadas estão trancadas? Não, Não. A portaria está trancada? não. Não. Mas você está preso? Sim. Né? Então é mais ou menos isso aí. Ah, sim. Bom, você não. Veja, eu não me aventuraria a descer uma escada. Uhum. Então eu vou ficar quietinho lá num canto e esperar a luz voltar. Então, Verdade. você está preso numa cadeia de circunstâncias, né? Uhum. Essa é a ideia de Satanás. Então é uma prisão circunstancial, conforme nós já falamos. Ah. Só para frisar, olha só. Os santos estão com Cristo no céu. Os ímpios estão mortos. Então, ele não tem a quem tentar. Quando você vai lendo a Bíblia, você encontra alguns versos
que eles chamam muito a atenção. E um deles é esse aí, ó. É um verso de Jeremias. Rian, quer ler para gente? Dá para você ler aí? Claro. Por favor. Jeremias 4. Isso. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Uau! Gente, que é uma descrição mais exata, mais pormenorizada do que essa aqui para o estado da Terra no período dos 1000 anos? Olha Para só, não restar dúvida, né? hein? Para não restar Para dúvidas. não restar, olha só, Letícia, sem forma e vazia, não havia homem algum, ok? A Terra estava um deserto. Então tá aí, olha, um retrato de como será a Terra depois da vinda de Jesus. Mas vamos E lá. os animais, hein? Ah, olha só aqui. Aham. Olhei para a terra e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Quando vem trazendo aqui todas as aves dos céus haviam fugido, infelizmente, Letícia, a condenação do pecado, ela atinge também a natureza de Deus. Também a natureza. Os animais, eles não participam da ressurreição e da vida eterna. Eles simplesmente morrerão. Simplesmente morrerão. Então, o pecado atingiu também essa criação, essa parte da criação de Deus. Bom, ok, você foi para o céu, beleza, você está lá agora, juntamente com os anjos, batendo papo com o teu anjo, conhecendo as pessoas que você não conhecia, mas afinal de contas, 1000 anos no céu, o que que você vai fazer lá? Quero ouvir aí a ideia aí do Roberto, da Mariana, da Claudinete, Paulinho, Hum, Letícia. E aí, Mariana? 1000 anos no céu. Não tem pecado, não tem dor, você foi glorificada, está com um corpo novo. É, Encontrou não, amigos, parentes. na morte você não precisa se preocupar mais com ela. E aí, o que que você vai fazer no céu 1000 anos? Já pensou nisso? Não, né? Não. Até hoje, Será até que hoje, isso seria? peraí, Roberto. Até hoje, Mariana, tu nem sabia de 1000 anos, né? É. E aí? E aí, Roberto, o que que você vai fazer no céu durante 1000 anos? No meu entendimento, eu fico às nuvens. É, entendeu? Não tem como eu descrever, eu como ser humano, um mero mortal, descrever o que será e o que virá nos céus. Eu Tá. não tenho condições de pensar nessa fase. Então tá. A gente vai mudar de fase aqui e você vai ver uma coisa muito interessante que vai acontecer no céu. Ô, Claudinete, e aí? O que que você vai fazer no céu nesses 1000 anos? eu estou pensando ainda, Letícia? tentando me imaginar. E aí, Letícia? Você vai estar lá, não vai? Assim espero, né? Então tá bom. O Espero que sim, né? que que você vai fazer, Letícia, nesses 1000 anos no céu? Não sei, Paulinha? não sei. Paulinha? Ai, sei lá, andar, caminhar pela rua de ouro, de cristal, passear, conversar com Tudo todo mundo, conhecer Jesus. tudo isso. E aí, Paulinha? Não tem mais certeza mais, não. Eu sabia, mas não lembro mais. Tá Você vai bom. estar continuar estudando lá, aprendendo. Beleza, então a gente vai relembrar, tá bom? Isso. Ô, Rian, tem a tua participação aí, Rian? O que que você vai fazer no céu durante 1000 anos? Olha, eu acredito que eu sei. Ah, Durante 1000 anos, o essencial
vai ser o quê? A gente vai perguntar, por que que fulano não veio para o céu e tal? Ah, Aí Deus vai lá e vai falar, ó, ele não veio por conta disso, disso, disso. E eu acredito que ele também vai explicar muitas das coisas de forma, como profecia da Bíblia e tal. Ele vai explicar melhor como que ele fez acontecer cada coisa. tá. Então vamos lá. Rian, você chegou bem próximo mesmo. Parabéns. Obrigado. Tá, mas olha só. Se eu perguntar o Marcos, Marcos tá aí? Marcos? Hum. Eu acho que eu fechei aqui. Ô Marcos, foi eu que fechei, que estava dando uma interferência Ah, para cá. ah, Aí você fica de olho aí que se eu fechar de novo, quando você quiser falar, só abrir. Ô Marcos, olha, o Rian ele chegou bem próximo. O que você pode dizer sobre isso para gente? então, a palavra de Deus diz que aqueles que vão ser salvos vão julgar os mortos, né? No sentido de olhar ali o que, por que, como o Rian falou, por que, que fulano não veio, por que fulano subiu, né? Para a gente entender ali a justiça de Deus, né? Um Mas, pouco, pelo menos. Marcos, peraí, Marcos, agora você me deixou aqui no meio na dúvida. Aqueles que subiram com Cristo foram julgados? Foram julgados, Aqueles que ficaram na terra também não foram julgados? foram julgados. E para que outro julgamento? Para mim e para você saber, né? Ah, tem algum texto na Bíblia que fala sobre isso? Tem sim. Então vamos ver. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, verso 4. Ô Marcos, tira a dúvida e vê se é esse texto mesmo. Vi também tronos Desculpa. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, que viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. É isso aí mesmo, Sim, Marcos? isso mesmo. Bom, então vamos entender aqui esse texto de uma forma mais prática. Aqui Negativo. fala de dois grupos de pessoas. Aqui fala daquele grupo. Vi ainda as almas, almas aqui não é desencarnadas, não, tá? Uhum. Almas aqui são pessoas. A gente vai estudar isso mais na frente um pouquinho. Quando a Bíblia fala de almas, ela fala de pessoas. Então, vi as pessoas, ou seja, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Veja bem, esse grupo aqui começou lá em Abel, o primeiro ser humano que foi morto neste mundo por testemunhar de Jesus. Ele foi morto pelo próprio irmão. E vai até o último que morreu neste mundo testemunhando de Jesus. Ok? Então, aqueles que morreram em Cristo, eles testemunharam de Jesus, da fé, da crença deles na pessoa de Jesus. E o segundo grupo diz, ó, bem como, está aí no verso 4, bem como por causa da palavra de Deus, né? Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então, esse grupo aqui é o grupo que vai estar vivendo por ocasião da vinda de Jesus. Aqui, Letícia, aquilo que a gente, volta e meia, a gente bate aqui na mesma tecla, Sim. não é? Então, nos últimos dias, aqueles que estiverem vivendo sobre a terra vão ter que tomar uma decisão. Ou recebe o selo de Deus, ou recebe a marca da besta. Isso aí a gente vai estudar um outro dia, tá, Mariana? Hum? Isso aí esse assunto da besta aí é um negócio Rende. é meio tenso para a gente estudar assim no início que a gente está participando aqui. Então guarda isso aí, a curiosidade, a gente vai estudar mais na frente. Mas besta aí é poder, é sistema. Então aqueles que servem a Deus vão ser selados por Deus para a salvação. E aqueles que não servem vão ser selados para a morte eterna. Vamos dizer assim. Tá? Então, dois grupos de pessoas, desde o Éden até a volta de Jesus. Esses dois grupos aí, eles vão compor
todos aqueles que subiram com Jesus para o céu. Um detalhe que me chama a atenção, ô Marcos, é o que você leu aqui no início, que diz assim, ó, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Primeiro, vocês se lembram que Jesus falou assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas Moradas. moradas. Se você pode trocar, embora não seja esse o sentido, que lá a palavra morada são aposentos, são quartos, mas você poderia dizer assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, ok? Vou preparar-vos lugar. Será que o lugar poderia ser tronos? Sim, Poderia ser, eu acho. Poderia. poderia ser tronos. Por quê? João diz: vi tronos, e nestes se assentaram quem? Aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Mas julgar quem? Aí é o que o Rian ele começou falando aqui. Sabe, você vai chegar no céu e você não vai encontrar muita gente que você tinha certeza que iria para ali. Dá um exemplo no encontro do terror. Eu não. Ela que dá um exemplo aqui, eu tô fora. E se eu falar da Sandra? Vamos Não fazer. importa. Eu quero minha menina lá comigo. Mas veja, você vê uma pessoa aí que parece ser muito temente a Deus, muito estudiosa da Bíblia, de repente um pastor, coisa tal, um líder religioso, puxa, esse camarada ele é consagrado. E você chega no céu, Mariana, ué, que nem aquela pessoa. Aí Jesus vai falar para você, filha, infelizmente ele não veio. Ele não era nada daquilo. Mas Senhor, aí, Mariana, você conhece o Fernandinho Beiramar? Sim. Tenho nada contra ele, tá? É um nome que me veio aí na mente no instante. Veja, a vida do Fernandinho Beiramar foi uma vida de crime, de tráfico, de drogas e tudo mais. Ou qualquer outra pessoa que viveu nesse nível aí. E de repente você chega lá nos céus, você encontra lá o Fernandinho Beiramar. Aí você olha, Fugiu. que nem o Fernandinho Beiramar. Não, não acredito que ele está aqui no céu. Não, o quê? Mas o pastor lá, ele não veio. Mas, Senhor, por que que o pastor não veio e o Fernandinho veio? Olha, Mariana, o Fernandinho você vai ter a eternidade inteira para conversar com ele e saber o que aconteceu na vida dele. Uhum. Estar aqui. Mas Senhor, e o líder lá religioso, pastor? Então, essa imagem que você tem aqui, veja, livros serão abertos. E você vai poder ver lá, fulano de tal, na igreja era um santo, mas fora da igreja era um adúltero. Ou Uhum. seja, a pessoa vivia duas vidas, não é? Aí você vai entender, realmente, Senhor, ele não veio para os céus porque vivia uma vida de pecado. Então, as tuas dúvidas vão ser tiradas, aquilo que o Rian falou. As nossas dúvidas vão ser tiradas. E esse período de 1000 anos é exatamente para que todas as dúvidas que tenhamos sejam tiradas. Ok? Além de desfrutar, né, o prazer de estar no céu. Sim, sim, sim. Mas Né? E olha, semana que vem a gente vai falar sobre a Cidade Santa. Aí a gente gasta um pouquinho de tempo naquilo que nós vamos fazer nos céus também durante 1000 anos. Mas a princípio é isso aí. Nós vamos tirar as nossas dúvidas. Esse é o julgamento. A gente vai poder entender que Deus foi justo em não levar essa ou aquela pessoa para os céus. Então, aí está uma imagem para a gente fazer um contraste. A Terra, ela está em um caos, desolada, vazia, não é? Os ímpios mortos, Satanás preso nessa terra. Botaram um camarada aqui, Satanás até vestido aqui direitinho, né? Ele pensando na vida, que besteira que eu fiz quando me rebelei lá no céu. E você, lá no céu, você está vendo os registros celestiais, né? Você está julgando com Cristo, ou seja,
revendo ali, tirando tuas dúvidas do julgamento que Deus fez. Beleza, até aqui tá? Bom, agora acabou os 1000 anos. E o que acontece? E aí, o que Vem a acontece? renovação. Hã? Vem a renovação De quê? da terra. Ah, então vamos ver se é isso. João capítulo 21, verso 2. João diz assim, ó. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, vamos dizer, adornada, ataviada como uma noiva, preparada para o seu esposo. Então, no final dos 1000 anos, gente, olha, quando Paulo fala assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, isso aí é tremendo. Você já imaginou uma cidade grandiosa descendo dos céus? Não dá para imaginar, né? Olha, a mente da gente é muito minúscula para imaginar isso aí, mas é promessa de Deus. O Deus a quem eu sirvo fez a promessa, então eu creio. Como ele vai fazer a promessa, Tem, eu creio. tem um louvor que é a Nova Jerusalém, que eu já até postei uma vez. Nossa, assim, eles recriaram, né? Assim, você vai ouvindo o louvor e vendo as imagens que ele faz, assim, é muito lindo, né? Ali, Hum, é é, muito bonito. Letícia é muito lindo, mas não passa nem perto. Não, sim, mas ali eu já fico viajando ali, né? Porque É é tão verdade, bonito, é verdade. já dá. Letícia, sem ver o que você viu, eu já fico viajando. Eu vou postar aí de novo. Eu Gosta de acho ver. esse louvor assim muito lindo e a imagem, né? Chama atenção, né? Chama. Veja uma coisa, no final dos 1000 anos, Satanás, quando a cidade santa descer dos céus, Satanás será solto da sua prisão. Vai acontecer a ressurreição dos ímpios, lá no final dos 1000 anos, e ele vai ter um numeroso exército desde lá, depois de Abel, até os últimos que morreram com a vinda de Jesus. Ele vai ter um grande exército para liderar. Só tem um porém. Olha que coisa tremenda. O justo sai da sepultura transformado. O ímpio, ele sai da sepultura da mesma forma como ele entrou lá, da mesma forma como ele morreu. Vocês já viram esses filmes de zumbis que aparecem aí na televisão? Aquilo ali é Satanás pregando para você, é Satanás pregando para você como estarão lá no final dos 1000 anos aqueles que ressuscitarão quando perderem a vida eterna. É, é meio bizarro, né? É meio bizarro isso aí, mas é isso aí. Não tem por que serem transformados. Aí você indo lá, Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8, diz assim, ó, quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, aqueles que ressuscitaram, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Essa expressão Gog e Magog só aparece aqui em Apocalipse. Não, eu ainda não achei um significado para eles, mas não deve ser coisa boa, porque está lá representando os ímpios, né? Então, a fim de reuni-los para quê? Para a batalha. Agora, gente, observe o finalzinho. O número dessas nações é como a areia do Do mar. mar. Sabe, aqui vai haver um outro julgamento. Muitas pessoas vão chegar para Jesus e vão falar assim: Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Sim, eu não vos conheço. Em outro texto lá de Mateus 25, 41, ele diz assim: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, olha que sentença. Depois que cada um souber a razão por que não foi salvo, todo joelho vai se dobrar e vai glorificar o nome de Deus. Não, Deus é justo. Até o próprio Até o Satanás. próprio Satanás.
A justiça de Deus vai ser declarada. O ser humano perdido, ele vai ter que reconhecer que a perdição dele não foi movida por Deus, mas pela sua própria escolha. Então, quem são esses? Olha só. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Para quê? Para cada um saber o porquê da sua perdição e receber a sua sentença. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Viu lá em João capítulo 5? Aqueles que fizeram o mal serão participantes da condenação do juízo. Veja, gente, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer são obras pelas quais nós seremos julgados. E diz, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente nega, enfim, tudo aí são obras. Depois que cada um fizer a sua, ter aí a sua sentença, olha o que farão. Satanás, ele vai liderar esse grande exército para batalhar contra a cidade santa. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida, que é a cidade santa, desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Uma coisa que está consumida acabou. Então vamos ver isso aí. Olha só. Sandra falou, uma coisa que foi consumida, acabou. Se você for em Apocalipse, capítulo 20, verso 14, hoje eu acrescentei isso aqui, Letícia, que no outro estudo não tinha. Aham. E vem dizendo assim, ó, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Vamos entender uma coisa. Tem muita gente que diz, fulano vai para o inferno e vai ficar queimando eternamente. Espera aí, tem algo complicado aqui. Aqui vem dizendo que o inferno foi lançado no lago de fogo. Ou o inferno é um lugar de fogo, ou o lago de fogo é um lugar de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Mas eu acho que é porque desceu, né? Esse coisa todo da terra e consumiu tudo, né? Ficou esse coisa aí queimando, né? Deve ser. A morte. É. A morte é o nosso pior inimigo. O inferno é a sepultura, é o Hades. É isso aí, Letícia, que você disse. Quando o fogo desceu dos céus, ele vai consumir tudo, até mesmo a sepultura. Ela vai deixar de existir. Ok? A morte vai deixar de existir. Ok? Então, quando as pessoas entendem aqui que inferno é um lugar de chamas, elas estão equivocadas. A morte aqui é a sepultura. A morte e a sepultura não fazem parte do plano de Deus. Mesmo da renovação que Deus vai fazer, isso aqui não existe. Então vai ser destruído. Bom, você lembra que o texto anterior nós falamos do livro da vida, foi aberto o livro de outro livro, o livro da vida? Aquele que não estiver no livro da vida, o seu nome lá, será lançado aonde? No lago de fogo. Apocalipse 20, verso 10 diz que sobre os perdidos caiu o fogo dos céus e os consumiu. Acabou. Virou cinzas. Então, para aqueles que ensinam o tormento eterno, eu faço a pergunta, como explicar o tormento eterno onde os ímpios estarão queimando para sempre, se fogo desceu dos céus e consumiu os ímpios, tornou em cinzas? E a terra se tornou em cinza para ter a nova terra. Exato. Como é que tu vai estar vai ter o inferno e a nova terra? Não. A Bíblia fala que os ímpios se farão cinza debaixo da planta dos nossos pés. Sandra, você lembrou bem o texto, ele está exatamente aqui. Então, olha só. O texto lá diz, Apocalipse 20, verso 9, marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus
e os consumiu. Vamos entender esse consumiu. Eu coloquei aqui, olha, os ímpios se tornaram cinzas. Esse texto aqui de Malaquias diz assim, olha, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Espera aí, deixa eu perguntar uma coisa a você. A palha demora muito a queimar? Não. Não. É mais Não, rápido. queima rápido. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Quem é a raiz do o originador do pecado? Satanás. E quem são os ramos? Os servos dele, Ah, muito os bem. anjos. Muito bem, Claudinete, acho que teve um dia que eu estava dando esse estudo, o grupo falou assim, nós, eu falei, eu não, que isso, eu estou nós não. Os Isso ímpios. são os servos dele, aquele que passou para o lado dele, ok? É, dele. Então, olha só, eu vou ler o verso 3, depois eu volto no 2. Olha, e pisareis os ímpios, porque se farão o quê? Cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Não é? Mas para vós outros, para você, Mariana, para você, Roberto, para você, Paulinho, para você, Rian, para você, Camilo, Wanda, Marcos, Cristina, Letícia, eu, Sandra, não é para nós, mas para E os vós. que estão vendo depois, né? Muito bem, Letícia, vocês que vão assistir esse estudo depois, olha só, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e trará cura, ou melhor, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Olha como que esses três versos, eles distinguiram aí, né, os ímpios dos salvos. Os ímpios se tornarão em cinzas, e os salvos, eles são comparados a bezerros, a cabritos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um cabritinho, como que ele saltita de alegria. Então, os salmos são considerados assim, não é? Então, aqui é um quadro, é o resumo que a gente estudou, tá bom? Depois você pode ver isso aqui com calma, mas surge para a gente encerrar uma pergunta. Eu vou fazer para você essa pergunta. Com o fim do pecado, Deus ele vai criar novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. A pergunta que eu te faço nesta noite é a seguinte: quantos de nós, nesta noite, queremos estar nessa terra em que habita a justiça? Todos, né? Eu. Todos nós, com certeza. Eu quero estar lá. Eu tenho cada dia procurado aí colocar a minha vida nas mãos de Deus. Não sou digno nem merecedor, mas eu tenho procurado colocar minha vida nas mãos de Deus para que, naquele dia, quando Jesus voltar, ele possa olhar para mim, para você e dizer assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que você esteja lá, que Amém. esteja lá, tá certo? Que estejamos preparados. Amém? Esse tempo, Amém. esse tempo que a gente passa aqui parece insignificante, mas verdades do Espírito Santo está gravando aí na sua mente para que você tome a decisão certa ao lado de Jesus. Tá bom? Olha, foi um estudo um pouquinho mais longo. Eu vou estar aqui, tá? Editando o vídeo. Se você quiser perguntar, fica à vontade para perguntar. A Tá bem? Mariana e Roberto, que mora pertinho, é só dar um pulinho aqui no Tevan. Me explica isso. Olha, eu não entendi isso, né? Vocês têm toda a Não, liberdade para isso, tá bom? entendi. Eu só tenho algumas dúvidas sobre o que tu me perguntou. Como será os 1000 anos no céu? Essa dúvida que todo mundo tem. Nós respondemos aqui, Roberto. Peraí, segura um Não, pouco. não, eu entendi. Não, eu só não te respondi aquela hora.
Ah, sim, sim, sim. Sim, mas é um aprendizado, a gente está aprendendo juntos, não é? Agora você já tem uma ideia, não, esse período de 1000 anos serão usados para a gente é, entender como foi o julgamento de Deus. Mas na semana que vem continua o estudo de hoje. E a gente vai saber mais coisas que a gente vai fazer no céu nesse período de 1000 anos. Tá bom? Vamos orar? Vamos ser gratos a Deus por esses momentos? Obrigado por você ter vindo, por podermos partilhar juntos aí a palavra de Deus. Amém. Marcos, por favor, ore conosco. Marcos, Vamos orar, vamos estar abrindo vamos aqui, orar. ó. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse momento que passamos juntos na Tua presença, estudando esse assunto de grande importância. Através da Tua palavra, nós conseguimos tirar aqui algumas dúvidas do que vai acontecer no futuro. Que o Senhor possa colocar no nosso coração o desejo de estarmos preparados para esse dia, que de Amém. hoje em diante cada um de nós busque mediante ao uso da palavra de Deus, aprender a fazer a vontade de Deus, e estarmos preparados para ver o nosso Senhor. Que essa vida possa ser a nossa maior esperança e também o nosso maior desejo. Assim nós te pedimos, te agradecemos também, pedindo pela vida de cada um que está aqui nessa noite, nessa live, e aqueles que também posteriormente irão assistir. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Deus abençoe você nessa nova semana, nessa noite. Que você desfrute aí as imensas bênçãos que Deus tem para você. Tá bom? Amém. Fiquem todos com Deus. Boa Semana que noite. a Boa gente se... Boa noite. Boa noite. noite, gente. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau. todos.